Bom dia, minha gente. Hoje, dia 21 de fevereiro, chegando próximo ao final do mês. Achei interessantíssimo o vídeo postado logo após meu vídeo, na manhã de segunda-feira. Esse vídeo foi postado pelo SNA. Esse mesmo vídeo já poderia ter sido colocado, pelas informações, já há bastante tempo, que não acrescentou de lá até aqui nada mais do que a verdade. Não tinham ainda o término dos cálculos atuariais. O término dos cálculos atuariais realmente demonstra aquilo que eu falei desde setembro do ano passado. Tá? As falas e propostas feitas pela União, observe, demonstram apenas que não querem pagar atrasados, não se sentem responsáveis pelo que fizeram, dizem que iniciaram os trabalhos em setembro, quando iniciaram o trabalho antes, que na verdade eles foram provocados pela massa falida, tá? Tá certo? E com a ação já do BTG Pactual, os interesses do BTG Pactual atuando em cima, tá? Então eles já tinham começado a atuar nisso daí, inclusive falado comigo no ano de 2023, falando comigo que já tinham tido 35 reuniões. Eu fiz vídeos sobre isso. Tá? 35 reuniões anteriores, discutindo todas as possíveis opções e concessões, entre aspas, do governo. Tá? No que tange a valores. O governo simplesmente diz: eu estou firme no meu propósito, só vou dar isto aqui. Tudo bem, governo autoritário, lindo de morrer, pô. Eu gosto de escutar coisas desse tipo, tá? Mas, na minha frente, tudo se transforma. Porque quem fala de valor não tem ideia dos males que está causando, certo? Observe o que falaram. Pagam até 2029. A partir de 2029, recebem uma proposta não, né? Recebem um valor depositado num fundo de previdência a ser criado, tá? No qual lá são depositados 3.300.000 e pouco, que, se depositados em 2025, devem obter rendimentos que vão fazer uma pequena atualização, porque a inflação já comeu grande parte dele. Todo mundo faz compra, gente, semanalmente, mensalmente, sabe quanto gasta. Então, se a inflação, propagada inflação, calculada por um IBGE, que eu vou preferir não comentar, tá? É simplesmente, essa inflação não é a realidade nossa, da nossa vida. Tá? Então é preciso prestar atenção, muito bem, ao ditado que volta e meia eu escuto: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Eu não pretendo ter nem dois passarinhos voando, nem um passarinho voando. Eu pretendo ter a responsabilidade da União, tá certo, sobre os danos causados ao Aeros. Isso foi determinado, inclusive, pela própria ministra Carmen Lúcia, que falou do julgamento da tarifária, exatamente julgou a tarifária, obrigou o julgamento da tarifária para exatamente indenizar os aposentados do Aeros, que tinham sido todos prejudicados pela União. Foram prejudicados como? Rapidamente falando, foram prejudicados
pela interrupção da terceira fonte criminosa. E uma interrupção fictícia, que nessa interrupção diziam, caso fosse necessário, as empresas seriam obrigadas a colocar os 3% no Aeros. Quando que isso daí iria ocorrer? Nunca. Porque o diretor do Aeros trabalhava na Varig, pô. Conflito de interesse total, pô. Infantilidade pensar uma coisa dessa. Mas quem tinha que brecar isso tudo e ter a visão de futuro, até pelo trato e o cumprimento da lei, é a SPC. A SPC é a grande responsável de todos os problemas que nós temos, tá? Até hoje. Eu falo até hoje, vou dizer por quê. Por quê? Observa que dia nós estamos, dia 21 de janeiro, tá? O ofício, tá? Que foi enviado para o ilustríssimo senhor Dr. Mesquita, aquele que eu acho que não sabe ler, tá? Que não entende que a APROS tem representatividade legal perante a Justiça Federal, não vai ter perante a Justiça Estadual, pelo amor de Deus. Tá certo? E faz ameaças. Escandaloso isso. Não dê nem confiança a isso. Tá? Continue trabalhando. Pô. Minha gente, qual o procedimento que eu adotei? Primeiro, eu sou um administrativo. Trabalho em administração há muito tempo. Tá? Notifiquei a todas as procuradorias gerais do Ministério da Fazenda, do Ministério Público, a própria PGU, se quiserem ser irresponsáveis, não terão condição de dizer que não conheciam o problema que está ocorrendo, nem que está sendo tratado pela PGU. Tá? A PGU que hoje diz que não dá e faz e acontece, é aquela mesma que interrompeu nossos pagamentos. Em cima de cálculos feitos por excelentes técnicos da PGU, que calculam da forma como querem fazer. Todos nós somos obrigados a seguir aquilo que a Justiça manda. Tá? Nossos cálculos são feitos de acordo com o que a Justiça manda. Então, nós não brincamos, nós cumprimos aquilo que está determinado pela Justiça. Tá? Muito bem, sem devagar mais, para quem não entende muito do problema, tá? Nós notificamos essa turma toda. Essa notificação, logicamente, causa um incômodo, porque eles não podem dizer que não conhecem o problema, ou não conheceram. A própria SECAP tomou conhecimento, através de documentos legais e de decisões, que a defasagem tarifária pertence ao Aeros. Isso já tinha sido falado lá em cima, desde o começo. Mas sabe o que é que fazem? Eles esquecem. Eles têm problema de leitura. Eles não gostam de ler. Entendeu? E preferem escutar. Escutar Lopes. Escutar mentiras. E adotar essas mentiras como se fosse verdade. Hoje está muito falado o termo que no passado não existia. Trabalho em cima de narrativas. Mas todas as narrativas caem por terra, viu, quando falam comigo, porque eu só falo a verdade. E todas as minhas verdades estão escritas, e já há bastante tempo, que eu venho anunciando o que ia ocorrer e o que está ocorrendo. Tá? Se por acaso não tomam providência, o problema não é meu, é deles. Tá? Vamos aos fatos agora, que eu gostaria de esclarecer somente. Tá? A dúvida que vocês têm: se eu assino um acordo,
o que eu ganho? Os aposentados continuam recebendo até 2029, o salário que estão recebendo. Tá? Quando termina dia 2029, o que vai ocorrer? Eles vão colocar 3 milhões 300 e pouco, atualizados, entre aspas, tá certo? Para ser distribuído entre planos que não deveriam estar recebendo, tá? Que não pertencem à ação civil pública, como algumas pessoas gostariam que tivesse. Eu mesmo gostaria que eles estivessem lá, tá? Que aí todos já estariam, sem dúvida nenhuma, sendo atendidos. Mas sucede que não estão. E a verba que foi disponibilizada na Justiça é para cumprir a determinação judicial, não o que a PGU manda. A PGU não manda nada, pô. A PGU fala, escreve, reclama, sempre quase que a mesma coisa, é repetitivo, e por isso mesmo não consegue vencer a verdade dos fatos. Tá? A AGU, já falei, trabalha protegendo aqueles que erraram. Quem protege aqueles que erram não educa. Tá? Se as pessoas não são penalizadas pelos seus erros, não aprendem a não errar mais. Tá? Em consequência disso daí, o que querem fazer? Querem nos impor, tá certo? Um número maior de participantes por um motivo muito simples. O pessoal dos outros planos, caros colegas, que estão escutando também, tem que entender a situação que nós nos encontramos. Como vocês não estão recebendo nada, fica fácil para o governo dizer, vamos enganar os trouxas. Porque esses que não estão ganhando nada vão assinar o acordo porque vão querer receber alguma coisa. Mas, na verdade, se vocês estivessem recebendo alguma coisa, vocês estariam metendo a mão no bolso de colegas. Lembre-se que vocês só faliram em 2009, final de 2009. Durante 2006 a 2009, muita gente estava recebendo 8% do seu salário, vendendo apartamento, vendendo carro, perdendo dinheiro, sofrendo. E vocês não falavam nada. Nós não procuramos tirar, nem podíamos tirar, dinheiro de vocês para sobreviver por uma coisa muito simples, que a PGU ignora. A PGU ignora a lei, pô. Tá? Ela não pensa. Tá? Essa proposta que está sendo feita nesse sentido obriga. Tá? Ela só pode se tornar execuível, mais execuível, se por acaso um plano meter a mão no plano do outro. Aliás, isso está proposto até agora, foi proposto há pouco tempo, pela Previc, que outros planos de previdência assumam o prejuízo de outros planos, tornando os fundos de previdência um plano só. Que comodismo esse? Grande ideia. Logicamente, isso está sendo rejeitado. É uma péssima ideia. É um contrassenso, é uma quebra de contrato. O governo tem que parar a pensar melhor. Acho que tem que ter técnicos realmente com capacidade para resolver a nossa situação. A situação da Previdência no Brasil. Falam tanto que a Previdência Social está quebrada. Mentira. Mentira. A Previdência Social
vive da nossa contribuição, tá certo? E principalmente durante anos e anos e anos e anos e anos, tá certo? Da contribuição das empresas, que contribuem sobre 20% do salário bruto de cada profissional. Pô. Isso é muito dinheiro, minha gente. É mais do que terceiras fontes, entendeu? E esse dinheiro é mal utilizado, é utilizado de outra forma. Quem é que demonstra isso? Vocês estão conversando com quem entende de previdência social, tá? Essa é a grande dificuldade e razão pela qual não querem conversar comigo, tá? Porque eles não têm argumento, eu só falo a verdade. E a verdade é essa. Infelizmente. Minha gente, a única situação que pode ocorrer, caso a gente dê o não, e é o que eu dou o não, seguramente dou o não, porque isso daí não se chama acordo, proposta, isso é uma proposta indecente e imoral, entendeu? Porque determina, simplesmente, que após aquele período, um período menor do que você possa imaginar, tá? Que vocês não imaginam, o último recebimento acabou, não tem mais dinheiro. A União perdeu a responsabilidade na hora que vocês já aceitaram o acordo. Perdeu qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa que tenha ocorrido no passado. Compreenderam? A verdadeira razão pela qual a União quer fazer esse acordo, tá? O problema do BTG Pactual é um problema do governo. O governo sabe exatamente o que está ocorrendo. Ou ele toma uma atitude ou não toma. Tem gente de força e tem gente de peso, logicamente, ouviu? Interessado em ganhar dinheiro. E não importa em cima de quem. A obrigação deles, o papel deles é esse. Certo? A culpa está de quem nunca adquiriu conhecimento para entender tudo que se passa. Como é que eles ganham dinheiro em cima da gente. Então, só posso dizer a vocês o seguinte: nós não devemos aceitar essa proposição do governo, que é um verdadeiro assalto e determinação de um fim súbito de muita gente que vai ser obrigada, inclusive, se bobear, a morar na rua. Porque, observe, você sabe o que é viver com o salário do INSS? Hein? Muitos familiares, muitos aposentados, suportam seus filhos que estão sem emprego. Pô. A situação do Brasil é essa. Tá? E todos conhecem isso. Tá? O principal objetivo deles terem omitido, tá, a exposição desse acordo foi de que poderia dar tempo do pessoal perceber a arapuca que estavam se metendo. Eu não tenho as mesmas condições financeiras para fazer filmezinhos bonitinhos do passado e presente. Mas todo mundo se lembra, tá? E eu vou expor, tá? O falecimento da Varig, que foi rápido. Rápido e rasteiro. Alguém falou: eu tenho 50% dos votos dos funcionários. O juiz aceitou a palavra, essa documentação não existe. Hã? O juiz aceitou a palavra, bateu o martelo, Varig vendida. Por 27 milhões de dólares, ou algo aproximado, e depois revendida 2 meses, 3 meses depois, por 300 e poucos milhões,
para Gol, dividida, esquartejada, para TAM e para Gol. Isso é passado. Todo mundo vai ver o filme. Tá? E no final dessa minha palestra, que eu estou dando agora aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: se vocês assinarem o acordo, simplesmente vocês estarão vendo o que eu chamo de última ceia. Porque depois que vocês acabarem de comer, você não vai ter mais quem bote comida nos seus pratos. Essa é a verdade da vida, minha gente. Tá? Eu estou em final de vida. Tá? Posso estar bem, posso estar com saúde, posso não estar precisando disso, mas posso dizer para vocês que eu estou em final de vida. Eu não vou ver esse final, mas vocês vão ver. E vocês vivem esse final de vida. Quanta gente está na rua. Então, minha gente, pensem direitinho nessas grandes armações feitas procurando promover atos infelizes, como o SNA se preocupasse com o aposentado. Nunca se preocupou com o aposentado. Não queriam e nem queriam absolutamente aprovar o pagamento para os ativos. Tá certo? Acharam que os ativos não tinham que receber? Quantas vezes falaram isso? E falaram para mim que não entravam com esse processo porque tinham medo de perder aquilo que já tinham ganho? Olha, realmente o único a quem eu cumprimento, e sempre falo, doutor Castanha Maia, o senhor teria vergonha da forma como estou tratando o processo que o senhor construiu e ganhou. Mas eu tive que segurar na mão a continuidade dele. Todos recebem hoje, graças às reclamações da Varig, feita pela APOS, tá? Que enfrentou o problema e vai continuar enfrentando todos os problemas. Tá? Vocês não têm a menor dúvida. Um bom dia a vocês. Boa sorte para todos nós. Nós não paramos. Estamos trabalhando e vamos continuar a trabalhar. Aguardem. Eu estou rindo, achando graça. Não tenho medo. E tenho aquilo que eu sempre falei para todos. Continuem a ter fé. Fé, minha gente. Nós vivemos assim desde que recebemos a antiga antecipação de tutela, que hoje é indenização. Tá? E a indenização é vitalícia. Não tem prazo curto que nem eles gostariam que fosse. Compreendeu? E outra coisa, uma fala que é muito importante. É proibido por lei a negociação de securitização de aposentadorias. Já imaginou você fazer securitização de valores que deveriam ser pagos pelo INSS? E a gente acorda, pô. Acorda e confie, por favor. Eu estou trabalhando, confie no meu trabalho, tá? E vamos em frente, que eu não tenho mais tempo. Agora eu tenho que voltar ao trabalho.